Boa tarde, pessoal. Vamos fazer um vídeo resposta aqui. A gente vai falar de dois assuntos. Eu até respondi lá, mas é interessante fazer um vídeo, porque daí vai tirar a dúvida de mais pessoas, né? Ou criar mais dúvidas, né? Mas enfim. O Rafael, cujo o avatar dele lá do YouTube é o Ed do Iron Maiden, né? E também vamos falar sobre o do Nando Turbo. Rafael ele tem uma dúvida. Qual carburador é melhor? O 30 Pique ou o Pique S que está lá no meu Fusca? Né? E qual tem melhor desempenho? Qual que é melhor? Então eu vou falar os prós e os contras. Que eu andei já com os dois. Andei muito tempo com esse 30 Pique. Né? E também andei muito tempo com o Pique S, que é o original dele lá, que é um 78 meu Fusca. E também vamos falar com o Nando Turbo. Até no comentário lá a gente estava conversando em 3 pessoas. Estava eu conversando, o Nando Turbo e o Bittencourt. E sobre o dito carburador pro tampa baixa. Então apareceu duas carcaças aqui, uma praticamente está inutilizada, né? Está muito corroída, até a gente comentou isso daí lá, né? E a outra até que talvez dê para recuperar. Essa aqui está bem corroída, nem dá mais, tá? Geralmente aparece nesse estado, então a gente vai falar sobre isso também. Então vamos começar pelo do Rafael. Qual carburador é melhor? Ele perguntou para mim lá, qual carburador você indica para andar no Fusca? Aí eu falei para ele, olha, é o que eu vou falar agora. Vamos falar dos dois então. Então a gente vai ali no carro e vamos conversar ali. Se você colocar um 30 Pique, ele tem essa borboleta aqui, ó, 30, isso que é 30 Pique, né? Esse aqui já é aberto para 31, porque estava gasto. Mas é 30 aqui, e esse afunilamento aqui dentro, onde tem o guarda-chuvinha principal ali, ó, é 24, que a gente chama de Venturi, né? É 24. Já eu não vou conseguir mostrar o do Pique S, mas o Pique S, ele tem também 30 aqui na borboleta e tem a região aqui 22,5. Então essa região aqui ela é 1,5 milímetro menor do que esse daqui. Esse daqui, vamos colocar aqui do lado aqui. Esse daqui, ele tem aqui 24 e esse aqui tem aqui 22,5. É 1,5 milímetro. Então o que acontece? Vamos imaginar que você coloque esse, é um 30 Pique. Você vai montar, é uma coisa que o pessoal sempre pergunta para mim também, giclê, mas você vai partir do princípio de você montar um 125 aqui, um 125 ali no ar. Se ele não tiver esse tubinho aqui, ó, é o econostato. Se ele não tiver esse tubinho, você vai colocar um 125 ali. Se ele tiver, você pode colocar até um 135. Vai partir para o injetor 60 e para um giclê de lenta aqui 60 também. Você pode usar um injetor 70 se quiser também. 50, nesse daqui ele já vai dar um pouco de falha. Em alguns casos, no meu ele dá um pouco de falha. Aqui já muda. Por quê? Porque todos os giclês do carburador são calculados por esse diâmetro aqui, ó. Conforme aumenta o diâmetro, aumenta os giclês, menos o do ar. Conforme diminui o diâmetro, diminui os giclês. Então, o mesmo principal que você usaria 125 aqui no Pique normal, no Pique S você vai usar um 117,5 até um 120, vamos falar assim, né? O de lenta aqui, o original dele seria 47,5, eu não consigo, então esse aqui é 50.
Internamente ele tem um 120 no ar e um 50 no injetor. Então se você pegar um 120 ali, entrando ali, um 117,5 entrando ali e um 120 no ar, você tem o ar coisa de 2% aí mais aberto do que o principal. Então ele vai empobrecer um pouco lá na mistura alta. Esse aqui não, esse aqui você tem um 125 no principal e um 125 ali. Então ele vai manter, vamos falar, a mesma proporção praticamente, né? Porque está entrando ali, o mesmo furo que está entrando quantidade de gasolina é o furo que está entrando a quantidade de ar. Aqui já muda, aqui já vai ficar um pouco mais pobre. Se você usar um 120 igual eu estou usando ali, ele vai ficar na mesma proporção do pique normal. Aí você tem aqui a alavanca de aceleração desse daqui, do pique S, ele é grande aqui, ó. Ele dá um volume de praticamente 2 ml. Esse aqui ele já é pequeno, olha lá. Ele já é pequeno. Esse aqui ele dá no máximo 1,6 de volume. Ele não tem um volume. A gente fez o teste a semana passada em cima de um pique normal desse aqui, né? Ele tem a alavanca pequena, então ele tem um volume de 1,5, 1,6 no máximo. O mais certo é entre 1,4 e 1,5. Esse é o mais certo dele ficar, né? Mas aí o que tem? Quando eu ando com o pique normal, eu percebo assim, ele embaixo, quando eu vou sair assim, eu saí de uma lombada ali, passei a lombada ali, o carro caiu para uns 20 km por hora e tal, coloquei uma segunda, fui sair. Ele é um pouco manso ali na baixa ali para arrancar. Então ele arranca um pouco mais devagar. Só que eu consigo ir levando esse carro praticamente até, vamos falar, até os 4.000 giros lá, com ele perfeitamente, né? Sem ele segurar, sem nada, ele vai. Ele vai lá, consigo acelerar ele até 45, 50 lá, sossegado. Já esse daqui, ele é diferente. A mesma situação, quando eu passo a lombada, eu coloco a segunda, ele tem uma saída um pouco mais rápida, ele é mais ligeiro, deixa o carro mais ligeiro, justamente por causa dessa injeção aqui, ó. Ele gospe gasolina lá para dentro, então ele deixa o carro mais ligeiro, ele sobe rápido. Só que quando eu chego lá perto de 35 por hora, que vai dar perto de 2.800, quase 3.000, ele amarra o carro. Então, numa estrada aí de forma contínua, onde eu tenho que manter, vamos falar, uns 80 por hora com o carro, com esse aqui eu piso menos, porque eu percebo que o ponteiro do meu vácuo, quando eu estou com o pique normal, o ponteiro do meu vácuo ele fica bem em cima ali, né? Quer ver? Quando eu tô com o pique normal e eu mantenho 80 por hora em quarta, esse ponteiro do vácuo fica bem aqui em cima. Então, ele está praticamente avançando todo a cápsula, né? E eu estou pisando de leve ali. Já com o pique S, para mim manter a mesma situação, eu tenho que pisar um pouco mais. O ponteiro fica aqui, ó, quase entrando no vermelho. Ou seja, eu estou pisando ele um pouco mais. Porque aqui trabalha assim, do jeito que está ligado lá o meu vácuo lá. Quando eu acelero ele vai subindo, subindo, ele chega num ponto aqui. Se eu continuar acelerando ele vai voltando, porque está perdendo o vácuo. Então, com o pique S, eu acelero, acelero, acelero. Quando ele chega perto de 2.000 giros, mais ou menos, ele está aqui. Aí, se eu for continuar acelerando, ele vai voltando aqui. Ele volta antes do que o pique. Então, em certas condições aí de uso,
para me manter aqui na estrada, uns 2.500 mais ou menos, com o pique S eu tenho que acelerar mais. Com o pique normal, não. Acelero menos. Né? Já para mim andar até 2.000 giro aqui, ó, se eu estiver andando até 2.000 giro, o pique S ele é mais ligeiro. Eu acelero menos para andar até 2.000 giros aqui com o pique S do que com o pique normal. Então a gente pode concluir duas situações. Eu tenho um excelente carburador aqui, pique S, para mim andar com giros até 2.000, no máximo 2.500. E tenho um carburador aqui que é excelente para andar, vamos falar lá, de 2.000 de 1.500 até 4.000 giros. Esse chega a 4.000 giros. Esse aqui sofre. Esse aqui até se vocês pegarem testes da 4 rodas, tem um teste legal da 4 rodas, que é de 1978, que eles pegaram um Fusca igual esse meu, 1300L, modelo 78, e pegaram um Fusca modelo 68, com distribuidor a vácuo, carburador a vácuo, né? Carburador para puxar o vácuo de um distribuidor a vácuo. E o que acontece? Todos aqueles carros lá que usavam distribuidor a vácuo, eles usavam um pique normal, 24 e 30. E os de 78 original de fábrica usavam o pique S. O 68 ele foi muito mais rápido. Ele fez de 0 a 100, se não me engano, naquela época lá, em 28 segundos. Esse demorou 38. Mas por quê? Até 60 por hora os dois empataram. Porque até 60 por hora você está puxando o carro, ele está andando. Aí quando passa daquele determinado giro, para ele chegar a 100, vamos por em terceira. Se você está 60 por hora em terceira, você está até 3.000. Passou daquilo, até chegar nos 80, esse aqui, com esse carburador, ele vai sofrer. Ele vai amarrar justamente por causa do ventre pequeno. O carburador para esse motor 1300, para ele ter um determinado regime de rotação, até 4.000 RPM, e alimentar bem, ele tem que ser 24 de ventre aqui. 30 de borboleta, 24 de ventre. Esse tem 30 de borboleta, mas tem um afunilamento. Então ele é rápido em baixas rotações. Em alta, ele passou de 2.500, ele amarra. Eu, particularmente, não tem como eu unir essas duas coisas, né? Eu não tenho um carburador duplo aqui. Seria um sonho, né? Ter duas borboletas de 30 aqui. Uma com 22 aqui, até 21 aqui de ventre, para alimentar as baixas, e um segundo estágio com ventre maior para levar o carro até determinado giro, como é um 2E, um 3E, né? um 460 da Weber, não tem como. Então, se você anda na cidade, no máximo até 2.500 giros, isso aqui atende bem, pra caramba, ele tem uma arrancada legal. Agora, se você vai pegar uma estrada, ou se frequentemente você precisa esticar o carro um pouco mais, esse tem fôlego. Aquele ali, esse não tem fôlego, né? Consumo. Os dois fazem praticamente a mesma coisa. Eu tenho consumo com o pique aqui, com o Gicless tudo original, 125 ar, 60 lenta, 60 injetor. Eu tenho consumo desse aqui de 8.8 até 9. Esse aqui vocês estão tirando o consumo junto comigo. A gente testou, se eu não me engano, a gente não testou com 117,5, preciso testar ainda, já testei com 120 direto. Mas a gente está também numa média de 8.8. Então, esse e esse é praticamente a mesma coisa. Talvez, se eu pisar um pouco mais nesse para manter a velocidade numa estrada, uma coisa, ele vai gastar mais. Mas eu trocando as marchas ali por volta de 2.500 ali no máximo RPM, ele está gastando igual esse.
Se eu particularmente tivesse que escolher entre comprar, eu dei uma buscada no Mercado Livre, esse recondicionado 180, esse recondicionado 180. Eu compraria esse. Eu compraria o 30 PIC. Não compraria o PIC S. Eu tenho esse PIC S porque ele é do meu Fusca. Ele veio nesse Fusca. E detalhe, PIC S não vinha com emblema da Volkswagen. Esse aqui não tem emblema da Volkswagen. Os PIC S nenhum tem emblema da Volkswagen. Eles vinham com uma chapinha aqui, com a numeração do carburador e o embleminha. A chapinha do meu não sei onde foi parar. Deve ter perdido ao longo desses anos todos aí, né? Que esse carburador estava jogado. Eu que dei uma reformada nele, porque ele se deteriorou, ficou jogado. Aí na época meu pai comprou outro carburador, PIC, que é esse aqui, porventura, né? Por acaso é esse aqui, comprou, colocou aqui e não mexeu mais nesse, porque o desempenho com esse aqui ficou melhor. Então ele não mexeu mais nesse daqui. Eu que acabei reformando ele depois, né? Então eu compraria um 30 PIC. Agora, esse aqui é bem limitado. Agora, se você pretende deixar o carro original ou vai andar só em baixa rotação, na cidade, tudo, o PIC S vai atender. Outra coisa interessante nisso aqui é essa haste aqui, ó. O PIC normal, ele tem uma haste aqui com uma mola macia, né? Então você aciona aqui o acelerador de forma leve, não precisa fazer tanta força no pedal, né? Para acionar a bomba de aceleração aqui. Já o PIC não. O PIC S ele tem, ó, uma mola mais pesada ali. Você precisa apertar um pouco mais o acelerador para dar um pouco mais de volume, né? Um pouco mais, ele vai dar um pouco mais de volume. Então você tem que pisar um pouco mais ali, fazer força no pé para abrir a borboleta, né? Eu não sei porque fizeram isso na época da Volkswagen. E esse carro meu ainda tem um duplo estágio no pedal lá, que eu tô por um triz para tirar a mola daquele pedal lá também, que aí fica mais pesado ainda. Então você tem que pisar meio forte ali para talvez se fizesse isso aí, porque se você tivesse na estrada o pé ia cansar, você ia aliviar o pé e economizar combustível, né? Só pode, né? É uma teoria meio cabal, mas só podia ser isso, né? Então é isso. O que eu tenho a dizer é isso. Prós e contras. Pró do Solex PIC, ele aguenta um regime maior de rotação, você pisa menos para manter o carro numa rotação mais elevada. O carro respira melhor, né? Contra, ele é um pouco lerdo, de 1.000 até mais ou menos uns 1.800, até uns 2. De 2.000 ele dá uma acordadinha. Então ele é um pouco lerdo em baixa. Aí você tem que começar a aumentar giclete lenta, ele começa a gastar um pouco mais do que deveria para você conseguir contornar essa falta um pouco que tem ali a baixa, né? Prós do PIC S. O PIC S ele é bom de baixa, você sai com o carro só encostando o pé, ele tem uma arrancada legal. Você pisa ali, o carro tem um torque legal ali embaixo, ele dá uma alimentada legal na baixa. Contras, você vai ter que pisar mais para manter ele numa rotação mais alta. Ele vai provavelmente gastar mais combustível nessa situação, né? Porque está pisando mais, está entrando mais ar, está entrando mais combustível, né? O ventro aqui limita o carburador, né? E então é isso. Aí o Rafael, se eu fosse você, como eu já falei nos comentários, eu compro esse daqui, né? Esse aqui é o carburador legal. Ou compro os dois, né? Aí faz que nem eu, o dia que eu enjoo de andar com esse, eu coloco o outro. E agora eu tenho um terceiro que está ali, né? Que eu abri ele, né? Agora eu tenho esse também, né? Que é 26 o ventro, não sei nem se vai funcionar. Se não funcionar, a gente vai passar para alguém que tem um 1.600, aí vamos vender ele para alguém que tem um 1.600. E esse dá para transformar em
que a gente vai falar agora. Dá para transformar dá para transformar ele num carburador para tampa baixa, porque ele originalmente é um tampa baixa, né? Então, finalizando aqui esse assunto, pique por 1.300 aí, 1.500, 1.600, o pique é legal. Se fosse um 1.200 aí, até que aquele ali até que atenderia bem. Mas para um 1.300 em diante, o pique vai atender melhor, mesmo com aquela perca um pouquinho na baixa ali, né? Aí, agora o Nando Turbo, ele comentou lá e que ele não acha o carburador para o distribuidor dele tampa baixa. E eu recomendei ele, falei, faz o furo, cara, faz o furo no ventre, pega aqui, ó, pega, esse aqui tá sem, né, mas pega lá, olha lá, tem o furo, atravessa ele até sair no ventre lá dentro, né, para ele alimentar, puxar o vácuo quando o carburador abre a borboleta uma determinada, mais ou menos assim, ele não tem vácuo aqui embaixo, mas puxar ele só tem vácuo aqui nessa região do ventre. Então, ou você tem um furo estourado aqui, vamos supor, com a mangueira ligando junto aqui, ou você vai ter que estourar aqui dentro para ele puxar o vácuo para a região aqui em cima, senão o teu avanço ele vai recuar. Ainda mais que tem uma mola ali ainda, aí ele recua mesmo. Você tá andando em alta, o carro perde desempenho. Aí o Bittencourt, ele comentou, falou, não, você não pode fazer o furo lá, porque não vai estar puxando o vácuo adequadamente. Tem razão, ele tem razão. Até eu acho legal os comentários do Bittencourt, que ele ilustra bem as coisas lá nos comentários, né? Quando uma coisa está certa, tal, ele é bem assim, detalhista, dessa parte técnica, né? E é legal isso aí a gente só tem a ganhar com esses comentários, né? Então, eu até comentei lá, tinha umas carcaças aqui que nem é minha, né? É do Giliardi, e a maioria é tudo corroída, né? Que nem olha o estado dessa carcaça aqui, ó. Tá bem corroída, né? For passar, se eu for pegar, pôr na fresadora aqui para limpar isso aqui, meu, olha isso, olha a situação que tá. Eu vou tirar muito material aqui, né? E aqui também, ó. Olha isso. Que dó. Ó. Bem corroída. Não sei se deixaram. Dá a impressão que deixaram de molho no sal. Bem corroído, bem corroído, bem corroído. E até que ele não tá com tanta folga. Se você for ver, ele tá até que zeradinho. Só que ele tá bem corroído. Então a maioria que a gente pega, quando a gente compra, é desse jeito, né? E ele tem o tubinho lá dentro, ó. Aquele tubinho, ele tem o tubinho lá dentro. E realmente, ó, esse tubinho ele vai dar bem no centro ali do difusor ali, ó. É o correto de pegar o vácuo ali. E se você fizer só o furo, ele vai ficar ali. Ele vai puxar o vácuo, mas não de forma adequada, realmente. O Bittencourt tem razão quanto a isso. Ele não vai puxar o vácuo como deveria ser. E aí você tem outra solução. Você tira esse tubinho fora, você fura até vazar lá e você compra um tubinho com essa medida aqui, né, com essa medida interna aqui do tubinho. O fura até um pouco maior aqui, compra com a medida de cima. Essa medida aqui, se não me engano, acho que é 4 milímetros. Vou pegar o paquímetro aqui e meço já para vocês aqui. 4 milímetros. Compra um tubinho de 4 milímetros desse que tem para vender, né? Um tubinho de latão, alumínio, que seja. Se for até alumínio, até melhor. E corta, marca aqui, né? Vai pegar uma medida aqui, ó. Lá, vamos pegar em tempo real a medida aqui, ó. Você pode pegar com 40 milímetros. Se corta o tubo com 40, passa a broca de 4 milímetros de fora a fora e coloca o tubo aqui e bate o tubo aqui. Se bater o tubo aqui, ele vai entrar até a metade ali. Vamos lá, vamos abrir aqui. Uma mão só é ruim. Olha lá, a câmera começou a dar umas travadinhas.
ele vai parar até a metade ali, tudo bem. Só que tem um porém. Ele tem que ter o avanço aqui embaixo também, ó, esse furão aqui, ó. Se você pôr um tubo inteiro lá, ele vai ficar sem o avanço aqui embaixo. Aí você tem que pegar uma broca, aqui, uma broca aí de uns 2 milímetros, colocar ela nesse furo aqui, nesse furo aqui, e estourar o tubo lá. Para você ter, quando você puxar o ar por aqui, ele saia lá no ventre e saia nesse furo aqui embaixo também. Então você tem que ter esse carburador tem essas duas tomadas de vácuo, aqui embaixo e lá em cima. Esse aqui é só um furo de construção, que vai chegar lá no tubo lá em cima. Então você tem que refurar aqui, né? Para ficar adequado assim, né? Seria o mais correto fazer. Compra um tubo de 4 milímetros, fura com 4 lá, coloca o tubo, pega uma broca e acaba de estourar aqui, né? Só que não com 4, daí com uma broca menor, né? Com 2 milímetros aí, fura o tubinho lá até estourar lá para dar vazão. Isso é o certo de fazer. Se você furar inteiro lá, ele vai funcionar. Eu fiz isso em vários carros já, né? De simplesmente estourar o furo lá sem pôr o tubo. Funcionou, na maioria deles funcionou. Mas realmente, vendo pela parte técnica, não é adequado, né? Outra coisa que a gente comentou lá também foi sobre o econostat, né? Então, aqui a gente tem uma situação assim. Eu acredito que as tampas, elas não mudaram, tirando a tampa do Pique S, que ela tem aquele pitô curtinho. Então o que acontece? Se você comprava um 1300 em 68, você comprava um 1300 lá, 67, 68, ele ia vir com um carburador igual esse daqui. Ele ia vir igual esse aqui não. Ia vir com carburador de fábrica com emblema, né? Porque os que não tinham emblema eram os que vinham de reposição. Mas ia vir com um carburador assim, com a tampa 1. É o código da tampa. Vou olhar no manual, tá lá. Tampa 1. Não tem econostat. Pro 1300. Aí o 1300 usava lá 125, 125, 55 na lenta, 70 no injetor. Sem econostat. Então você tinha um 125 ali. Ele não deixava, o corretor de ar, ele freia a mistura. Então, como o corretor de ar era pequeno, entrava pouco ar, a mistura não sentia tanto aquele freio que ela continuava saindo mistura pelo difusor. Ela não segurava tanto a mistura em alta, porque não tinha o econostat. No entanto, é até fechado aqui, né? Em alguns casos, eu já peguei de estar com esse bujão furado, mas aqui não tem ligação. Aqui não tem o econostat. Aqui não tem o econostat. Esse daqui, ó, ele foi tampado aqui. Apesar de ser uma carcação, ele tem o furo aqui, mas ele não tem o tubo. Então ele não puxa combustível, o combustível não sobe até aqui. É muito alto para subir. É uma tampa 1. Que é essa tampa aqui, tampa 1. Esse daqui também era uma tampa sem econostat. Eu que furei. Ela já estava bem estragadora, né? Aí o que acontece? Se você comprasse um 1500, você comprou um 1570. Ele vinha com isso aqui. Ele vinha com o pique normal, 30 pique. Vinha até com embleminha de fábrica. Vinha com uma tampa. Aqui não vai dar para ver certo a tampa, mas se não me engano o código da... Aqui não tem, essa tampa está sem código aqui. Mas se não me engano, o código... Deixa eu ver se eu tenho uma tampa com código. Não achei o código. Mas vamos supor lá. Era um código, sei lá, um código 2, não me lembro de cabeça, 3. Por quê? Porque ele tinha o econostat. Aí quando você tirava a tampa, o corpo era idêntico. Era o mesmo corpo. Não tem como a pessoa provar o contrário para mim. Era o mesmo corpo do 1300. Mesma coisa. Tinha o tubinho ali que saía no ventre, porque usava tampa baixa de distribuidor, né? Tinha a mesma boia, só mudava os giclês. Aí ele usa 70
que era o mesmo 70 do 1300, e usar 60 na lenta, e usar 120 no principal, e usar 135 aqui. Então você vê que esse regime de principal ele era bem pobre, tanto que o giclê principal que era pequeno, como o ar era grande. Mas por que isso? Porque ele tinha um econostat aqui, ó, esse tubo, ó lá, ele tinha um econostat ali, ó. Então quando você passasse de uma certa rotação com o carro e o principal não tivesse condições de alimentar mais, ele ia sair combustível por aqui. Lá por volta de 3.500, por aí. Até lá ele recebia bem, né? Aí ele mudava. Aí o que acontece? Se você comprasse um Zé do Caixão, vamos supor, um Zé do Caixão em 67, se comprasse um Zé do Caixão, que era um 1600, motor 1600 com um carburador, e havia um carburador igual a esse também. Não tem esse negócio de carburador do Zé do Caixão, não tem nada a ver com isso aí, era um carburador normal. Se você pegar o código dos carburadores aqui, esse código aqui, ó lá, E0, você vai ver que para eles todos são iguais, tanto do 1300 quanto do 1600 da época. O Carmanguia 1600 também, a gente vai falar nisso. Mas, se eu não me engano, o Zé do Caixão e o Carmanguia, eles tinham os mesmos giclês. O que mudava era o giclê. O Zé do Caixão, ele usava um filtro de ar, que ele fazia isso daqui, ó. Você tinha a boca do carburador aqui, o filtro dele saía, ele vinha assim, ó, ia parar do lado, igual a Brasília. Então ele tinha uma grande distância para o ar chegar ao carburador. Não era um filtro em cima aqui, que facilitava a entrada do ar. Ele tinha que percorrer um caminho. Então o que acontece? Em baixa, você não percebia. Em alta, até esse ar chegar aqui, o motor enriquecia muito. Então eles tiveram que mudar o corretor de ar do Zé do Caixão. Então se você pegar os giclês do Zé do Caixão, ele usa 70 na lenta, no injetor, ele usa 60 na lenta. Já vi tabela que fala 70, né? Mas a tabela oficial da Volkswagen é 60 na lenta. Ele usa 120 no principal. Já vi tabela com 122, mas na tabela original da Volkswagen é 120 no principal. E aqui ele usava um ar 160. Porque em alta, quando você estivesse acelerando o mesmo carro lá, em alto giro, era tão o fluxo o motor puxava tanto vácuo aqui, o motor 1600 ainda, que tem uma aspiração grande, né? E puxava tanto, que ele enriquecia tanto aqui que precisava de um corretor de ar grande para empobrecer, senão ele dava excesso. E também tinha um econostat na tampa, o mesmo econostat, a mesma tampa do 1500. Né? Só mudava esse corretor de ar, e aqui dentro ele tem uma esfera. O Zé do Caixão não tinha essa esfera. Aí a gente tinha o Carmanguia 1500. Também, mesma coisa. Internamente tudo igual. Ele ia usar, só mudava os giclês, ele ia usar 60 na lenta, 70 no injetor, 120 no principal, e no ar aqui ele ia usar 145. Ele ia usar um 145 no ar aqui. Menos, vamos falar assim, um pouco mais rico do que o do Zé do Caixão. Mas por quê? Porque o motor 1500 ele tinha um pouco menos de aspiração. Então, geralmente, o carburador funciona assim. Quanto mais aspiração tem o motor, você reduz o principal. Porque senão ele dá excesso em alta. Em alta velocidade ele vai dar excesso. Então, se você tem um 1300, na mesma condição, você usava aqui um 125. Se você tinha um 1500, você já colocava um 135. Se você tinha um 1500
com um coletor grande de ar, como o do Zé do Caixão, mas com aquele filtro comprido que tem um cano praticamente em cima, você já usava um 145, 1500. Se fosse um 1600, você já ia, tipo do Zé do Caixão, você ia usar já um 160 aqui, né? Então tinha tudo isso. Agora, o tampa baixa, esses carburadores de tampa baixa, eles saíram com diversas tampas. Então ele tem tampa sem nada, para o 1300, ele tem tampa com econostato 75 para o 1500, para o Carmanguia, e tem a tampa do Zé do Caixão, que se eu não me engano é 85, né? E além de tudo isso ainda tem o da Kombi. O da Kombi era a mesma coisa do 1500, só mudava o ar aqui também. Que o ar aqui também era 145 na Kombi, que usava o distribuidor tampa baixa, né? Então, hoje em dia, essas informações quase ninguém sabe. Tem números, jeitos de você montar o carburador para você funcionar, né? O que você não pode é trocar. Colocar um carburador, esse aqui que tem um caninho num distribuidor tampa alta, então colocar um desse que não tem o cano de avanço ali embaixo, ali, num tampa baixa. Por quê? Quando você acelerar ele aqui, ele vai avançar, passou de uma certa medida e vai recuar. Então não vai dar certo. E esse aqui, se você colocar ele num tampa alta, ele não vai ter força para puxar a cápsula de vácuo. Então você vai usar o distribuidor como se fosse um distribuidor somente centrífugo. Então se a cápsula de vácuo vai ficar de enfeite, porque o vácuo aqui, como ele tem duas tomadas, ele é quebrado. Então ele não tem força o suficiente para puxar aquela cápsula pequena. Aquela cápsula pequena precisa de força para puxar. Esse carburador não tem essa força, esse tem, por causa dessa tomada de vácuo, né? Então eu espero que tenha. O vídeo ficou meio longo, né? 37 minutos. Coloquem na velocidade rápido. Ficou meio longo, tem muito assunto para falar, a gente escolhe alguns, né? E espero que vocês tenham gostado, que tenham sanado alguma dúvida aí. E na próxima semana aí, vamos ver se a gente fala de válvula, né? Um dia o cara me perguntou com que folga eu regulava a válvula do meu Fusca. Eu falei, eu regulo com 0,10, né? Ele me questionou com folgas menores e eu falei que eu não regulava. Então, vamos falar um pouco disso, a gente explica um pouco também, até tem um comentário lá para trás, lá. A gente vou dar uma procurada aí, vamos fazer um vídeo também em cima desse comentário, né? Então, espero que tenham gostado. Um bom domingo para vocês e até a semana que vem.